Olá, eu gostaria de agradecer à Sociedade Psicanalítica Online pelo convite, para falar para vocês um pouquinho sobre sexualidade e psicanálise, um tema tão importante para a psicanálise, mesmo porque, em se tratando de psicanálise, se trata sempre de sexualidade, Vamos começar do começo, O que seria sexualidade? Uma definição possível para sexualidade. A psicologia, define a sexualidade, em uma das suas definições possíveis, como tudo aquilo que nos proporciona prazer. Dessa forma, ao estar falando aqui agora para vocês, eu estou exercendo minha sexualidade. Na nossa relação de amizade, numa relação fraterna, estamos exercendo nossa sexualidade. Ao comer chocolate, estamos exercendo nossa sexualidade. Então, vejam bem que sexualidade não é genitalidade, mas ela é corporeidade, tudo relacionado ao corpo e, para a psicologia, ao prazer. No entanto, para a psicanálise, nós não podemos utilizar essa definição de sexualidade como tudo aquilo que nos proporciona prazer. Adriano, por que não? Por que não podemos? Pelo fato de que, em 1920, Freud publica o texto Além do Princípio do Prazer. E nesse texto ele vai colocar um problema em relação ao conceito de prazer, E o que estaria, O que estaria além do princípio do prazer? Qual é o problema colocado por Freud nesse texto, que no ano passado completou 100 anos, de publicação? A pulsão de morte. A pulsão de morte. É algo, inato a nós, que tende a querer voltar ao inorgânico. E que muitos pós-freudianos vão trabalhar como esse conceito como uma certa agressividade, vamos colocar assim. De certa forma, é interessante então entender que, por causa desse texto, que chama a atenção, que nos dá aí a pulsão de morte, que Lacan vai chamar de gozo, essa compulsão à repetição, essa compulsão à repetição, essa pulsão de morte, que o Lacan chama de gozo, vai colocar o seguinte: aonde a consciência sofre, o inconsciente goza. Veja que isso coloca um problema no conceito de sexualidade como tudo aquilo que dá prazer para nós psicanalistas. Então, Adriano, como que nós poderíamos então conceituar sexualidade em psicanálise? Seria, para nós psicanalistas, tudo aquilo que proporciona satisfação. Ora, Adriano, então nós estamos trocando 6 por meia dúzia. Não. Porque essa satisfação, ela pode ser da ordem da consciência, mas também e principalmente para nós da ordem
do inconsciente. E essa satisfação, sendo inconsciente, ela pode se manifestar na consciência pela forma de sofrimento na qual nós chamamos de sintoma. Porque o inconsciente nunca fica sem satisfazer. Ele se satisfaz, nem que seja pela via sintomática, pelo sofrimento. Bem, daí nós conseguimos entender que sexualidade é tudo aquilo que proporciona satisfação, mesmo quando nós estamos sofrendo de alguma maneira por um afeto, por um amor, por uma situação. Pois ali onde estamos sofrendo, uma parte de nós está se satisfazendo e, em linguagem lacaniana, está gozando com isso. Essa sexualidade, ela possui 3 principais formas de representação. Nós podemos resumi-la em 3 principais formas de representação, que são o amor, o desejo e o gozo. Amor, desejo e gozo são 3 maneiras diferentes de lidar com a falta. A falta lacaniana, né? Aquilo que nos falta, ou a castração freudiana, né? Esse incurável da humanidade, que é a castração. E isso que nos estrutura enquanto sujeitos, que é a falta. Bem, como cada representação se relaciona com a falta? O amor, por exemplo, ele tenta tamponar a falta. Ou seja, quando nós amamos, nós supomos que o outro irá nos completar. E sabemos, pela psicanálise, que isso não é possível. Que o outro não nos completa. Mesmo porque, se o outro nos completasse, não haveria espaço para a falta, né, que constitui o desejo. Né, porque é uma equação lógica. Né? Então, o consultório nos mostra isso todos os dias. Né? O outro amoroso não me completa. Há um impossível nessa relação sexual, né, com o outro amoroso. Bem, de qualquer forma, pela via do amor, nós tentamos tamponar a falta. Já existe uma outra maneira de se relacionar com a falta, que é pela via do desejo. Né? O desejo, ele procura sempre manter essa falta. Por quê? Porque desejo é sempre desejo insatisfeito. Nós estamos sempre em busca de alguma coisa, né? Vocês podem me interrogar, Adriano, mas se eu casei, eu já tenho uma mulher, então não há porquê, né? O desejo não pode ser insatisfeito. Não. O desejo, ele continua insatisfeito. Né? Mesmo que supostamente o sujeito pense que possui essa mulher, ele não a possui. Não a possui. Ela sempre o falta de alguma maneira. E é por isso que ele precisa sempre afirmar a palavra simbólica, ela é minha. Porque ela não é. Né? Não é. E
O desejo, ele vai se deslizando na cadeia significante, sempre em busca de algo mais, de uma outra palavra, até em busca da palavra última, que seria a morte. Por exemplo, se eu for me utilizar agora de uma metáfora, né, a criança, ela pode enjoar do brinquedo, né, do brinquedo. Mas ela não se cansa de brincar. Dessa forma, o objeto de desejo pode passar, mas o desejo continua deslocando-se em outros objetos. E somente porque há a falta, né? Porque somos faltantes. Bem, a terceira representação da sexualidade seria o gozo. Né? O gozo lacaniano equivaleria, e prestem atenção, né? Quando eu digo equivalência, eu estou dizendo de uma semelhança na diferença. Eu não estou dizendo de igualdade, né? Porque na igualdade não se admite a diferença. E quando eu falo equivale ou de uma equivalência, significa que a diferença possui uma certa semelhança. Então, o gozo lacaniano equivale, de certa forma, à pulsão de morte freudiana. Né? E o gozo, ele não suporta a falta. Tá? O desejo, sim. Né? O desejo suporta a falta. O amor tenta tamponá-la. Só que o gozo quer acabar com ela. De que maneira? Quando a falta se apresenta para o sujeito, pela via do gozo, ele não suportando, ele vai para a compulsão. Então ele pode ir para as drogas, para o álcool, para a compulsão alimentar, para as compras, para qualquer coisa que tente acabar com essa falta insuportável que se apresenta diante dele, mas que não acaba. Acaba com o sujeito, o destruindo. Mas não acaba, né? Com a falta, né? Não acaba. Então, observem, meus caros colegas, que essa sexualidade de que nós falamos, tudo aquilo que proporciona satisfação, ela é muito bem representada por essas três vias: pelo amor, pelo desejo e pelo gozo. E é dessa maneira que ela vai se apresentar no consultório. E nós vamos trabalhar isso no consultório, né, por uma clínica do limite. Né, de uma clínica do limite, muitas vezes desbastando esse gozo excessivo, uma clínica da responsabilidade, do sujeito tornar-se responsável pelo seu desejo, né? E ainda para que o sujeito entenda nas questões de sexualidade, muitas vezes, porque é isso que é o traumático, né, para o sujeito, que e se tratando de sexualidade, nós sabemos pela psicanálise que não há objeto pré-determinado para a pulsão sexual. Ou seja, qualquer coisa pode servir para essa satisfação, consciente ou principalmente inconsciente. Né? Então, não havendo objeto pré-determinado para a pulsão sexual, ou seja, a sexualidade estando desligada do discurso da natureza, que no discurso da natureza se predetermina a sexualidade a partir de uma biologia, a partir de um discurso religioso, o sujeito tem que portar-se daquela maneira, desejar daquela maneira,
E a psicanálise rompe com isso, né? A sexualidade para a psicanálise, ela não está ligada ao discurso da natureza, sendo, muito pelo contrário, desnaturada, ou seja, rompendo com esse discurso da natureza. E na linguagem de Freud, se houver uma natureza da sexualidade, ela seria perversa no sentido de perverter o suposto natural, perverter a ordem, aquilo que foi programado, ordenado, regulado pela sociedade moral civil civilizada. E eu acho que o tempo já esgotou, e é isso o recado que eu teria a dar para vocês, e foi um prazer. Novamente agradeço à Sociedade Psicanalítica Online. Um grande abraço.